Bom, bom dia, boa tarde, noite, né? Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, no canal Roteiro da Vida, de novo. O vídeo de hoje, né, de agora, é um FD, um debate. É um debate de anime de domingo, mas não é um anime de filme, é um OVA. Eu tô novamente aqui pegando emprestado o Clube do Anime, né, que vê animes, ou fora do anime, que vê animes ali por votação, do jeito deles, né, escolhas estranhas. No sentido de votação, não no sentido de anime, mas eles pegaram Dotohako, né? É um anime interessante, bastante antigo já, né? De uma franquia de jogo, baseado em mídia vai para animação e baseado também na mídia que vai para jogo, vai para mangá, né? Vira mangá também depois. Eu fiz alguns reviews, como Dotohako 6 e Dotohako... segundo foi Tassogare. Tassogare foi o segundo. E eu devia ter feito o Liminality depois do SIG, só que eu não fiz porque eu não entendi direito. Porque Liminality eu tinha que ver de novo, porque na hora que eu vi Liminality eu tava com pressa. Eu vi de uma vez só e eu não prestei muita atenção. Porque eu tô trabalhando pra cacete e tal, eu tô vendo anime tudo no trabalho, no ônibus, no trabalho de vez em quando dá, nas folgas ali das entre-aulas, janelas. E eu quase não tô vendo anime em casa, né? Porque não dá tempo. Em casa veio pra dormir só. E aí eu tive que ver de novo. Então não deu pra fazer review desse negócio porque eu não entendi, eu tive que ver de novo. Aí vendo de novo com mais atenção, com mais parcimônia, também no trampo. Não tava em casa. Mas deu pra entender mais ou menos, tá? Eu vou explicar mais ou menos qual a lógica desse anime e depois eu falo um pouco qualidade em geral e tal, né? Então primeiro a gente tem ali um anime de transição. Ele é pós-Hack 6, mas eu acho que ele talvez seja antes Hack Tassogare mesmo, na cronologia. Tem um personagem ali que é importante, que é o Sig. O Sig, ele não é apresentado a não ser em coma, ele tá em amnésia, né? Amnésia não. Tem outra palavra que eles usam, que não é o coma, é hipnose. Hipnose barra coma, né? Algo do gênero. E o Sig tem uma namorada. O Sig tem uma namorada chamada Mai. Minase Mai. A Minase é só uma garota normal, digamos assim, uma colegial normal, mas que ela vai jogar o jogo, né? Do The World com a namorada dela. E nessa vez que ela vai jogar, eles encontram uma situação interna ao jogo que faz com que ele, e ela também, entrem em colapso. E ela ouve um som de diapasão, né? Que ela é violinista, tal, ela manja de música, né? Ela ouve um som de uma nota de diapasão, né? Uma nota aguda, que eu não lembro qual é o nome da nota. Mas é uma nota importante, né? Porque é aquele barulho que é exatamente diapasão, né? Um barulho que perdura, né? E é uma afinação, um modo de você afinar instrumento, algo do gênero. Não manjo muito de música. De todo modo, o namorado dela, que é o Tomonari, ou Kasumi, ele é o Sig no jogo, né? Ele é o Siegfried. O Siegfried é um grande fã dos hackers, né? O Dotohackers, que era um clã. Esse clã, por sua vez, é do jogo, né? Do próprio jogo da franquia. E ele vai estar o Kaito, vai estar a Black Rose, vai estar o Balmung, vai estar o Orca, né? E outros personagens. O Orc e o Balmung são personagens lendários. Depois fizeram missões em hack que são, assim, quase incopiáveis. Eles têm uma habilidade absurda de jogo, né? O Kaito, ou Kito, mais a Black Rose tem um outro tipo de história, né? Eles são protagonistas. Mas o Balmung e o Orca são lendas. Lendas do jogo, tá ligado? Só que Sig também é uma lenda. Porque ele quase é ao mesmo nível que os dois. Tá, eles ganham até nome especial, o Balmung e o Orca. O Balmung depois vai trabalhar para a companhia CC. O Orca eu não sei o que acontece com ele. Mas o Sig, ele é um moleque, né? Um jovem. É habilidoso pra caramba, que usa um personagem com espada e escudo, né? Faz uma boa história ali, um bom desenvolvimento de plot também. Só que o Sig, ele tá de suporte, né? O que importa mais é a namorada dele. E temos o Junichiro. Junichiro é um ex-funcionário da CC. Um programador ali, um cara da tech, né? Dentro da empresa. E ele tá demitido ali mais de 6 meses da empresa e tal, só que ele tá meio curioso com toda essa distorção, né, do que é o mundo, The World, né, da empresa. E o que diabos esse mundo tá fazendo com o mundo real, qual a interferência de um no outro, que diabos esses segredos que a companhia tá escondendo, porque tem várias pessoas entrando em coma, né, incluindo o Sig, né. E aí tem o Sora também, do Hack Sigs, que entra, o Sora é o molequinho, o menininho, né. Também ficou em coma, só que param de citar o nome dele, ele praticamente é esquecido. Até agora eu não vi mais falarem do Sora.
Mas o Sora também é um dos que ficaram hipnotizados ou barra em coma, né? E aí o Junichiro, ele tá investigando ali por fora, como um detetive, como alguém que quer prestar contas para a empresa, tá? Ele é ajudado pela Helba. A Helba é um personagem central, ela é uma hacker, faz consultoria de defesa. Ela trabalha pra Cici. A gente vê a Helga no Hack Sigs, né? Ela dá um suporte ali pro Tsubasa, pra Tsubasa, e pra galerinha ali no Hack Sigs, né? Por assim dizer. E além da Helga, deixa eu gravar a tela pra vocês que eu esqueci de gravar a tela. Além da Helga, você vai ter ali outro sidekick de uma mitologia, né? Tem 4 episódios Hack Liminality. E cada episódio é protagonizado por uma garota diferente. O primeiro é pela Mai, que tem a ver com o namorado dela, e ela descobre um modo, talvez, de trazer ele de volta do coma. E entende mais ou menos, entre aspas, como é que funciona essa jornada de segmentação da sua consciência, onde o corpo fica em coma e a consciência fica em suspensão, ou às vezes vinculada ao personagem Avatar no jogo, né? Ela continua girando dentro do jogo, numa zona de transição que é chamada Liminality. Liminality é a zona cinza entre a realidade e a fronteira do virtual, do mundo virtual. O mundo virtual, por sua vez, tem uma coisa muito específica, ele é um espelho da realidade. A programação dele, feita pelo programador aqui, que é o Haraldo, ele vincula-se com uma teoria psicológica que descreve como o ser humano ganha cognição e ganha consciência. E no mundo do World, essa característica de consciência, ela é de algum modo cooptada. E aí o ser humano que está ali na realidade física acaba sendo cooptado no sentido psicológico, mental, no sentido cognitivo, e fica preso no mundo do The World. Então tem uma teoria de como ele construiu e programou o jogo, baseado numa outra mulher. Ele era apaixonado, que fez um livro muito famoso, o único livro que ela lançou, e deu certo e tal, né? E essa mulher, ela morre num acidente. E aí o Harold, ao fazer a programação do The World, faz uma homenagem a ela, usando a teoria dela, aprimorando a teoria dela junto com a tecnologia, junto com a programação, e criando a Aura. A Aura é a filha virtual, como se fosse a filha dele com essa moça, ou talvez mesmo uma leitura dessa moça preservada eternamente dentro da IA, do The World. Só que a Aura, ela não é um personagem, um NPC, ela é a própria linha de programação, ela é a própria totalidade, ela é Deus. Ela é a totalidade do The World, ela é como se fosse a consciência, a onisciência, a onipresença. E talvez a onipotência, ou quase onipotência, mas não é tanto assim no jogo, nos animes, né? No The World, né? Do mundo de MMORPG. Então o Liminality, ele faz toda a conexão entre a complexidade do que é o plot do jogo, junto ao plot do anime, junto aos 3 animes, no caso. O Hots não, mas o Tassogari e o Sig Sim, e o Liminality, né? Então os 3 animes. O Liminality com uma ponte ali, né, de sustentação e de comunicação com o Sigs, principalmente, e com o Tassogari meio que por tabela também, tá? Porque o Tassogari, ele acaba herdando um pouco disso e é muito positivo pra ele, pro anime, Tassogari, tá? Então o Harold faz essa programação, um programador genial. Aí tem uns problemas que acontecem no The World que dá o Tassogari, que é a gerência da Aura, ela cria buracos, ela cria locais fora da programação, fora da visão. Locais imprevisíveis, cenários, reconstruções, muito lixo, muito dado corrompido, né? Que pode ou não depois ser reciclado, mas esses dados que são corrompidos e reciclados, eles ganham características de autoconsciência, por causa da Aura, né? Que é a consciência do The World, como um reflexo dela, por assim dizer. Uma deturpação da sua identidade, que é o próprio NPC corrompido nos arquivos corrompidos do The World, que vai gerar o plot do Tassogari. E por sua vez o Sigs também tem a mesma lógica, o plot do Sigs é gerado por essa mesma corruptela, com a Aura ainda inconsciente, ainda não totalmente desperta, enquanto alguma força interna do The World ali, da programação, de algum modo comanda, eu acho que é a mesma entidade do Tassogari, se não me engano, né? A sua vontade sobre o mundo, deturpando o mundo do jogo, né, por assim dizer. Aí temos então esse primeiro episódio que é da Mai, né, pro Tomonari, o Tomonari é o namorado dela. O segundo episódio é protagonizado por uma parente do Junichiro. Eu não sei se ele é tio dela, eu acho que é tio dela. É a Yuki, que é uma garotinha muito enérgica, muito impulsiva, né, bastante matura até. E tem um episódio só dela com uma outra moça de um prédio que entra em colapso no sentido tecnológico, né?
Por quê? Porque o The World ele começa a interferir em alguns pontos dos servidores, né, da empresa CC, né? E esses servidores estão localizados em certos lugares e eles acabam causando alguns colapsos, né, energéticos e de corruptela em alguns locais onde eles estão instalados, né? Em um desses locais próximos ela estava lá num shopping, uma coisa assim, esperando o próprio tio dela, né, pra conversar, alguma coisa assim, sair com ele. E daí ela é surpreendida por essa catástrofe e ela é ajudada por uma outra moça lá. E nem tá aqui, né, uma moça interessante. Mas não tá aqui. Depois do episódio da Kyoko. A Kyoko eu não entendi bem quem ela é. Não entendi bem o vínculo dela. Mas ela parece ter vínculo com... Como é que era o nome do personagem? Eu não lembro especificamente com quem é o vínculo dela. Mas ela ajuda o Junichiro a planejar, digamos, o resultado, né? Pra descobrir a verdade sobre o jogo, né? O The World. Eles descobrem. É esse que eu tô contando pra vocês agora, né? Só que nesse aí é no quarto episódio. O quarto episódio eles tentando acordar o namorado da Mai, né? De algum modo, né? Fazer ele despertar. E também fazer um backup, uma reconfiguração do próprio The World. Pro The World, de algum modo, não fazer o que ele tava fazendo, né? É como se ele estivesse acordando a aura, por tabela, né? Ou de algum modo dando algum tipo de efeito positivo sobre essa programação que, por sua vez, o Haroldo fez. Eles percebem que tá dando problema, mas a CC, que a companhia tá só, literalmente cobrindo, né? Cobrindo e escondendo. Por sua vez, tem esses personagens aqui que eu não sei pra que fazem, Narumi, Kyoka, não sei. O Ishiro Sato é o braço direito da Helga, né? O Helga, alguma coisa assim é o nome dela. Ele é um dos personagens mitológicos. No terceiro episódio da série, que é o Junichiro com a Kyoko, eles vão fazendo uma aventura de narrativa de RPG, né? Onde vão ganhando informações, vão concretizando um percurso numa cidade, e descobrindo mais informações e desdobrando o passado do Haroldo, desdobrando as funções ali dos pilares ali do plot do anime, incluindo as complexidades do próprio The World, né? E entendendo e consolidando algumas informações. É um episódio dificinho até, pra entender, porque ele exige uma certa abstração de alguns conceitos técnicos do anime, né? Que não são próprios do anime, é próprio do jogo, tá? Então tem uma ambiguidade grande em hack, no auto-hack, que muito do que você vê no anime, né, ele depende do jogo. E o jogo eu não joguei o jogo, né? E você não sabe a história do Kaito, da Black Rose, você não sabe a primeira ascensão do Orca, do Balmung, que é esse grupo principal aqui. Não, esse é o grupo do Siggs. Daí tem o Orca parecido com ele, tá? É o mesmo avatar. De todo modo, esses personagens lendários, eles são de outra franquia. Da mesma franquia, mas de outra linguagem, né? No caso, videogame. E isso faz falta. Pra caramba. Tá? Muito. Então essas três protagonistas, né? A sobrinha, a namorada do menino lá e a Kyoko, né? Auxiliam o Junichiro, junto com o próprio, né? O cara aqui que é o cavaleiro da Helga. Também o Ishiro, né? Eles invadem um servidor específico ali da CC e tentam hackear esse servidor para conseguir alguns resultados que eu não lembro especificamente porque eu já esqueci. Eu vi esse anime menos de uma semana e eu já esqueci. Desculpa, galera, minha memória é uma porcaria. Eu realmente não consigo guardar informações detalhadas sobre certos assuntos. Eu não lembro o nome dos meus alunos até hoje, mesmo repetindo o nome deles várias vezes no dia. Eu sou esquece, eu não presto pra essas coisas. Tá, eu esqueço mesmo. Mas de todo modo é interessante todo esse panorama ali de interação deles para conseguirem interferir no The World, né? Nesse servidor. E tem todo um planejamento e execução de plano. Só que a execução de plano é bem porva, tô falando bem a verdade. A execução deles do plano de invasão ali é bem mal planejada, é até meio grosseira, tá? Mas funciona, né? Eles conseguem fazer o que eles queriam fazer. Quem na verdade vai acabar resolvendo a situação é o Sig, dentro do jogo. Ou a galera que tá ali entre coma ou jogando, né? A resolução não é externa, a resolução é interna. E tem uma pegada do Liminality que é bem interessante também. É trazer elementos da realidade para o jogo. E trazer elementos do jogo para a realidade, onde a fronteira ali, o centro do caminho é a Liminality, né? O nome do anime. E a lógica é que o Haroldo programou coisas que podem vir do mundo real, junto com os personagens avatares para dentro do jogo, como as consciências, né, dos jogadores. E as coisas do jogo podem vir para o mundo real, por isso a interferência da própria aura ou de algumas circunstâncias do jogo na rede elétrica e nos colapsos ali nos servidores. Porque sim, o jogo ele começa a expandir e transbordar para a realidade física e material. E essa é a lógica da programação do hardware. Só que aí a galera quer evitar isso, né?
Eles querem, de algum modo, pacificar esse bug, que não é bem bug, né? Eles querem pacificar e orientar, organizar, de algum modo, evitar esse tipo de catástrofe da liminaridade, por assim dizer, tá? Ao mesmo tempo que a liminaridade é inevitável até certo ponto, enquanto a aura não ganhar maturidade, a liminaridade vai ser parte da realidade. E a aura ganha consciência e mais credibilidade depois do Tassogari, né? Depois que acaba o Tassogari, a aura já está plenamente no controle, todos os mecanismos de corruptela foram já retirados, já estão purificados e tal, né? E eu diria que do Tassogari em diante, a história simplesmente já tem um desfecho razoável. E o Roots, eu não sei qual a abrangência dele, porque eles estão novamente atrás do Bracelete do Crepúsculo, da realidade última do mundo, da explicação complexa do mundo e tal, né? Essa parte mais legal do anime, quando eles resgatam o tiozão da prisão. As 3 garotas aqui, é bem interessante essa parte, que apesar de estar a imagem com pouca qualidade, é bem legal aqui. Enfim, o anime também não é tão bonito, animação nem nada, ele lembra muito Hack Sings, tá? Em sonoridade, ele pega a mesma atmosfera, meio melancólica. Ele não se baseia no jogo, então ele é todo na cidade, né? São personagens, não são NPCs. Lembrando que Hack Sings é puramente dentro do jogo. Hack Tassogari também é quase sempre dentro do jogo, né? Poucas partes fora do jogo. Hack Limited é só fora do jogo. Não tem nada dentro do jogo. É só o contrário, é a parte humana na realidade real, interagindo com as consequências do jogo no mundo real. E investigando o jogo através do mundo real também, tá? Que é um mundo material, por assim dizer, né? Então, eu acho que Liminality, ele fecha o trio, né, de animes. O que fica faltando realmente são os buracos que só vai ser preenchido de jeito ou de outro pela expansão no jogo. Eu não conheço nenhum anime, nenhum mangá que explique ou expanda essas complexidades do mundo do Kaito, tá? E do arco do Kaito. Eu não sei. Talvez tenha. Eu ainda não presenciei em filme, em OVA, em outras abordagens de anime ou de mangá. Talvez tenha, mas de anime, até onde eu vi, não dá pra pegar. E de mangá também, até onde eu vi, não dá pra pegar. Porque eu li o mangá só do Tassogari, né? Versão brasileira, 7 edições. Mas, mesmo sem jogar, mesmo sem ter essa abordagem, o Liminality, o Sigs e o Tassogari, quando você consegue ter alguma atenção sobre assistir, né? Assistir com alguma atenção, entender os conceitos mais ou menos, e o Liminality vai amarrar bem as coisas, você saca o macro do negócio, você saca a lógica do negócio, saca a personalidade e a expressividade do negócio, tá ligado? E mesmo sem o Kaito, a Black Rose e o arco inicial dos Dotohaki, a origem dos Dotohaki, a origem do Balmung, a origem do Orca, né? E por tabela do Sig também, que o Sig ele é um personagem que deveria ter aparecido em algum outro lugar, né? Mas não, ele não apareceu em outro lugar. E eu comecei a ver o Hack Roots, não tem nada a ver com nenhum dos outros hacks, é meio que spin-off mesmo. Então é bem interessante também que o Hack Roots ele é outra história, é paralelo, né? Mas, enfim, tem um único game compilando toda a obra. Legal, bacana. O único vídeo, o único vídeo. Que é o Hack 1, Hack, acho que esse aqui é o Roots. Eu não sei qual é. Roots, Hack do Kaito e o outro Hack, né? Deve ser de videogame, né? Esse aqui é da trilogia de videogame. Então, a história do videogame é paralela à história dos animes. Talvez tenha contrapontos, né? E talvez os games aprofundem muito mais, né? Porque é uma franquia, né, dos games. Então você fica meio refém, meio órfão dos games quando vê o anime. Então, recomendo, quem puder, a de algum modo abranger também os jogos. Eu não vou poder agora, nem ferrando. Perdão pelo palavrão, mas eu não consigo, nem tem como. Minha vida não dá. São 4 CDs aqui no DVD do Liminality, que são 4 OVAs, né? Então são 4 CDs. Os DVDs do anime, talvez, não sei. Mas, enfim. É um anime interessante mesmo, tá? E amarra tudo as pontas, assim. Tem coisa que fica em buraco, não tem como preencher. Tem coisa que é inviável. Tá? Mas aquilo que é necessário para ser preenchido, eu acho que até certo ponto é bem competente. Eu não fiquei insatisfeito, eu fiquei até feliz com toda a abordagem desse anime, que foi lançado aqui em 2003. Podem ver. Hack Six é um pouco antes, né? 2002, 2003, né? Na verdade. 4 OVAs. Um de cada vez, né? Lenta e gradualmente. Hack Six é 2022, pouco antes do anime. A Liminality ele vem complementar mesmo, né? Então você termina o Sigs. Sim, né? Não é Sigs, eu tô dando errado isso aqui. É Singing, Hack Singing. Depois que você terminar Hack Singing, você vai pro Liminality. A ordem é essa mesmo. E depois pro Tassogari.
Tassogari ele fica meio fora de contexto, ele fica meio escanteado, né? O Sigyn mais o Liminality dialogam muito, mas o Tassogari ele é um pouco fora da curva, tá? Pra falar a verdade. O Tassogari fica Termeso, Roots pra cá, como sequência. Sequência aqui também do Tassogari, tá? Roots e o Coisa são sequências, eu não sei qual é qual. Em cronologia, eu acho que primeiro é com certeza, o Tassogari, que nem tá aqui. E posteriormente o Roots que eu tô vendo agora, que eu não sei até que ponto ele dialoga com esses dois animes, tá? Eu vou descobrir durante a visualização. Ele é 3 anos posterior ao Tassogari, tá? E daí tem filme aqui, ó. Tem aqui a trilogia do Hack, que eu vou ver, né? Não sei qual a lógica. Deve ser também vinculada a essa abordagem aqui do Roots, né? Que é o GU. O Hack GU. O Hack com GU. Enfim, essa é a ideia geral desse anime, tá? Desculpa a complexidade, talvez algum desvio aí de narrativa, né? Talvez não tenha explicado direito, né? Essa sobrinha do cara aqui, tá? Ela que tem a imagem aqui mais borrada, que ela tá de óculos aqui. Mas que ela de maneira normal. E essa personagem, eu esqueci realmente qual a função dela, foi mal. Ela é importante pra caramba e eu sou vacilão e acabei esquecendo. Mas é isso. No geral é isso, galera. Esse skate aqui, quem que é, velho? Nem lembro. Um boiando na maionese, não lembro dos personagens. Ah, tá à toa aqui. Terror da morte. É, mesmo o avatar do Hack Tassogari, acho. Acho que é mais ou menos isso. Tem Hack Zero também, que eu não conheço. Nossa, é mó complexo a franquia. Tá? Aí tem o GU+, Plus. Tem XXXX. Nossa, um monte de hack, cara. Que é mangagrafia, né? Aqui é em mangá. Aqui em anime. Aqui eu não sei qual local ele aparece. Aparece no Sigs, aparece no Liminality. Ele selou o Sora, ó, que legal. Isso é importante, ó. Ele que selou o Sora lá no Sigyn, né? Aqui Sigyn aqui. E encontra também a Kasumi e seu namorado. É o mesmo personagem do Sigyn, né? Aí teria o Hack Tassogari que não tá aqui. Então do Hack Sigyn é diferente do Hack Tassogari, aparentemente. Então não é o mesmo personagem. Eu suponho que não seja, porque aqui não tá mostrando como se fosse o mesmo. Aí tem aqui o esquema dele ser caçador da aura e tal. Que assume sua forma normal de ataque. Nananana. É capaz de escapar do começo nas perguntas do mundo real. Certo. E ataca o Takoka também, que é o pesquisador lá no Genichiro, que é o tiozão da CC que pediu demissão. E a Tomonari também é a namorada do Coisa durante o arco do Luminality. E a Mai reconhece a presença dos seus jogadores e escapa com o Tokuoka antes de ser de fato em coma, entrar em coma, né? Então eles não chegam a entrar em coma. Eles percebem esse cara atacando eles. Eu explico algumas coisas aqui, tá? Tem games também e tal. Ele é parecido com o Tassogari, só que eu não sei se ele é um irmão ou meio secundário, né? O Skate. Deixa eu pegar o Tassogari aqui pra ver. Rapidão. Pra ver se aparece ele aqui, acho que não. O Tassogari tem um monte de personagem secundário, não deve entrar ele aqui não. Não entra. Tem a aura só. De todo modo, galera. Esse é o review, tá? Não sei muito mais o que falar. Espero que não seja tão ruim quanto eu acho que foi. Não é tão fácil falar disso. Não é tão simples de entender essa obra. Não é um anime imediato. É um anime bastante... No caso do Tassogari, é mais infantil. No caso do Sigyn, é mais adulto. No caso do Liminality, é mais raciocínio. E entendimento de pescagem. Você vai pescando informação, juntando informação. E, lógico, o anime não é tão obscuro nem nada. Você consegue entender, tá? E não é muito difícil. Mas tem que se esforçar um pouco para você conseguir entender e montar o cenário. Se você não consegue montar o cenário geral, você fica boiando. Apesar de que eu acho que a minha explicação deve faltar de detalhes e informações, porque eu esqueci algumas coisas. Eu deveria ter feito um roteiro, mas eu não faço roteiro. É o defeito do canal esse, eu faço de cabeça. E minha memória é uma bosta. Mas é a vida. Enfim, valeu aí pela presença, desculpa qualquer coisa, espero que eu não tenha sido perder de tempo para quem vê isso. Por perder tempo também, desculpa, meu bagulho de Natal tá invertido. E agora pela câmera. Valeu aí pela presença, galera, de novo. E até a próxima. Espero que seja mais claro o próximo review de Hack. Que vai ser do Roots.
Tô vendo agora. E é isso. Obrigadão. Até mais. Falou.